Fala pessoal, hoje eu quero bater um papo rápido sobre uma dúvida que muita gente tem na hora de montar uma carteira internacional. Vale a pena ter o ETF QQQ e o VO ao mesmo tempo? Bom, à primeira vista, parece ser uma diversificação. Um investe no S&P 500, que é o VO, e o outro investe no Nasdaq 100, que é o QQQ. Mas se você olhar com calma, vai perceber que na prática, você pode estar dobrando a aposta no setor sem perceber. Então aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual que é a diferença do VO, qual que é a diferença da parte do QQQ e por que ter os dois juntos pode ser um problema na carteira de investimento de vocês. Então quando a gente pega o VO, em tese ele replica o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que em sua grande parte é distribuída em vários setores, como tecnologia, saúde, setor financeiro, consumo e também de energia. Então parece super diversificado, né? Só que nesse caso existe um detalhe importante. Hoje, quase 30% do S&P 500 é tecnologia. E quando você traz na soma Big Techs e também comunicação, que aí a gente pode colocar como exemplo Google, Meta e também Netflix, esse número ultrapassa 40%. Agora, quando a gente fala do QQQ, que é o ETF que replica o Nasdaq 100, como eu tinha falado anteriormente, é basicamente tecnologia pura, porque mais de 50% da carteira são empresas tech. E se a gente somar as Big Techs como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta e também Google, elas juntas representam mais da metade do ETF. Ou seja, quando você compra QQQ e mais VO, você acha que deve estar ali se diversificando, né? Porque a gente está falando de dois ETFs, mas na prática você está concentrando a sua carteira em empresas de tecnologia. Então, nesse caso, se as Big Techs sobem, você vai bem, mas se o setor de tecnologia desaba, os dois ETFs acabam caindo juntos. Então aqui eu queria colocar um exemplo claro que aconteceu. Em 2022, quando o Fed começou a subir as taxas de juros, o Nasdaq caiu mais de 30%, que o Nasdaq é o índice ali das empresas de tecnologia, e o S&P 500 caiu 20%. Por que aconteceu isso? Porque o S&P 500 ele é puxado, em sua grande maioria, por empresas de tecnologia. Então, se você tivesse QQQ e VO juntos, teria sofrido quase o mesmo drawdown duas vezes, né? Porque quase a mesma coisa em percentual. Então, no caso, é importante que você tenha uma carteira descorrelacionada. Por quê? Quando a gente está falando de correlação positiva, é aquela carteira que de alguma forma vai sofrer nessas duas pontas, né? Ou seja, S&P 500 subiu, se você tem um QQQ também vai subir. Se caiu, também vai cair também em relação ali ao QQQ. Então, você viu que os dois ativos, eles têm uma correlação positiva. Então é importante que você tenha uma carteira descorrelacionada. E aqui eu queria explicar para vocês o que é uma carteira descorrelacionada e como a gente pode formar essa carteira dentro do portfólio. Uma carteira descorrelacionada é uma carteira formada por ativos que não se movimentam 100% na mesma direção e no mesmo tempo. Ou seja, quando um cai, outro pode até subir ou pelo menos não cair junto. Isso ajuda a reduzir o risco total da sua carteira e deixar ela mais estável. Então, por exemplo, imagine que você tem uma carteira dividida entre ações globais, fundos imobiliários ali, que é os famosos REITs também, renda fixa americana e ouro e também mercados emergentes. Cada um desses ativos reage de maneira diferente aos eventos econômicos. Ou seja, se a bolsa cai, o ouro tende a subir. Se a taxa de juros sobe, a renda fixa começa a ficar mais atrativo. E nesse cenário também os imóveis podem manter renda. Os ativos emergentes, né, que a gente está falando, por exemplo, do VWO, pode ter ciclos diferentes, porque são países, a gente tem os países desenvolvidos, os emergentes podem absorver maiores investimentos e assim por diante. Então, nesse caso, essa diversificação faz com que sua carteira sofra menos em crises e tenha mais consistência em retornos ao longo do tempo. É como se a gente montasse um time onde cada jogador tem uma função diferente. Eles jogam junto para ganhar um campeonato, não só para fazer gols rápidos, mas sim para garantir uma vitória e também campeonatos a longo prazo. Então, resumindo, ter só QQQ e VO pode parecer diversificado, como eu tinha falado anteriormente, um replica as 100 empresas de tecnologia, o outro as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas se a gente for pegar os ativos mesmo que estão nesses dois portfólios, a gente percebe que é uma aposta muito forte em tecnologia. E obviamente isso aumenta o risco e pode gerar perdas grandes em momentos de instabilidade no setor. Então é importante você ter uma carteira descorrelacionada com diferentes classes de ativos, setores e até geografia, que é uma forma mais inteligente de proteger seu capital e garantir um crescimento consistente ao longo do tempo. Então seria só uma explicação mesmo, rápida, que eu queria trazer nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês também consigam compreender a diferença de uma carteira correlacionada de forma negativa e positiva também. Então deixa seus comentários também, sugestões de vídeo e até a próxima. Até mais, valeu!